Ao invés de espionar a Rússia, eles acabaram descobrindo bases alienígenas subterrâneas dentro do planeta Terra. Será que é por isso então que a Rússia pediu de volta o Alasca para os Estados Unidos? Eu estou falando do projeto 8200, que descobriu dezenas de bases subterrâneas alienígenas aqui mesmo, aqui no planeta Terra. Mais de 16 mil pessoas já desapareceram. Durante as décadas de 60 e 70, os Estados Unidos e a União Soviética tretaram, e nós conhecemos essa treta como Guerra Fria. Existiam conflitos óbvios que nós conseguíamos ver que estavam acontecendo, e existiam outros conflitos que não eram tão óbvios assim, como por exemplo, em 1970, os Estados Unidos e a Rússia começaram um grande conflito psicológico. A CIA, por sua vez, a Central de Inteligência Americana, estava recrutando pessoas com talentos naturais de projeção astral, de saída do corpo e de visão remota para trabalhar para eles. Um dos pesquisados sobre visão remota disse para a CIA, e sim, isso consta em documentos oficiais, que ele estava no Monte Reis, no Alasca. Mas não no Monte Reis acampando ou fazendo trilha. Não, ele estava fazendo uma projeção astral e estava projetado no Monte Reis. Só para vocês entenderem, esses caras que trabalhavam para a CIA, eles trabalhavam para o governo americano fazendo exatamente isso, saindo do corpo e indo espionar os inimigos dos Estados Unidos. Então, de acordo com esse cara que trabalhava para a CIA, existia uma base secreta escondida dentro do Monte Reis e, pasmem, não era uma base construída por humanos, não. Era uma base de seres humanoides. E então, quando muitas fontes confirmaram que essa base realmente existia, eles perceberam que isso era apenas o começo. A CIA e o governo dos Estados Unidos tiveram um projeto de espionagem da Rússia utilizando meios ocultistas e, eu diria, até espirituais para tal. Mas, ao invés de espionar a Rússia, eles acabaram descobrindo bases alienígenas subterrâneas dentro do planeta Terra. Será que é por isso então que a Rússia pediu de volta o Alasca para os Estados Unidos? Isso e muito mais eu vou te contar aqui dentro deste vídeo que começa agora. Hoje eu vou contar para vocês tudo sobre um projeto secreto da CIA. E não, eu não estou falando dessa CIA. Eu estou falando dessa CIA, a Central de Inteligência Americana. Eu estou falando do projeto 8200, que descobriu dezenas de bases subterrâneas alienígenas aqui mesmo, aqui no planeta Terra. Vocês estão preparados para saber sobre esse projeto secreto? Bom, hoje eu sou mais uma vez Carol Capel, a sua alienígena favorita, que não trabalha em nenhuma base subterrânea escondida do governo, não. Pelo contrário, tá, meninos? Eu estou com a minha cara na internet. E o governo sabe da minha existência, não só da minha. E essa nossa história de hoje começa lá atrás, lá na época Fria, mais especificamente em 1972, quando dois cientistas, o Hal Puthoff e o Russell Targ, lançaram um projeto dentro do Stanford Research Institute e eles começaram a procurar voluntários e chegaram a Ingo Swann. Ingo Swann era um cara que se dizia ser paranormal. E ele foi testado por diversas máquinas diferentes. Ele inclusive foi testado por um magnetômetro, que tinha como objetivo detectar testes nucleares russos. Espera aí que eu vou explicar. Esse cara conseguia manipular um magnetômetro com o poder da mente. E sim, os testes são reais. Existem documentos sobre esse cara manipulando um magnetômetro com o poder da mente.
Tá bom pra vocês? Olha, o negócio aqui vai ficar... São muitas camadas, tá? Esse vídeo aqui tem camadas, é tipo uma cebola. A hora que a gente chegar no miolo da cebola, quem não chorou vai chorar. Preparem-se. Eu nem preciso falar que essa história toda dessa pesquisa lá do Stanford Institute chamou muita atenção da CIA. E foi então que a CIA decidiu, utilizando poderes não só desse cara, mas sim de uma equipe de pessoas que se diziam ser paranormais, decidiu iniciar um projeto secreto com foco específico em visão remota. Que é mais ou menos assim que funciona, gente. Eu sento aqui, aí eu faço uma espécie de meditação, aí eu saio do corpo e vou fazer as minhas andanças por aí. E, dependendo do local onde eu estou, eu consigo ali ver tudo que está acontecendo e eu consigo reportar para quem está do lado de cá o que eu estou vendo, através de palavras, através de desenhos, através até, choquem, de imagens. Então, isso era muito interessante para os Estados Unidos, porque naquela época existia todo um programa de espionagem russo que vinha ali numa força contrária a esse programa de espionagem americano. Então, era meio que, como eu disse anteriormente, uma psicológica. Eles espionavam para saber o que estava rolando para então atacar. Só que de fato não houve esse ataque, era meio que uma psicológica mesmo, igual o que acontece na atualidade, que fica todo dia esse negócio dessas notícias de ogiva nuclear, não é? O dia inteiro, gente. Eu abro o site de notícia, fulano faz ameaça para ciclano, ciclano faz ameaça para fulano, fulano fala, se nós usarmos as nossas ogivas, vocês estão full. Mas hoje em dia também tem isso, que seria uma pseudo-demonstração do que de fato foi aquele período da história. Então, esse Ingo Swann, ele ficou conhecido como o cara, como o pica da galáxia dessa técnica. Ele conseguia projetar a consciência dele para fora do local onde ele estava e ver objetos, frases e até coisas em outros lugares. Era um negócio realmente fantástico. Então, quando eu falo para vocês que projeção astral e projeção da consciência são fenômenos reais, é disso que eu tô falando. Eu tô falando que existem pesquisas sérias de órgãos sérios, institutos sérios sobre projeção da consciência. Eu não tô falando pra você que o místico não sei das quantas falou que isso é real. Eu falo isso também, eu também trago os místicos aqui, né? A gente dá voz pra todo mundo, desde que a voz seja respeitosa, que fique bem claro. Eu estou falando pra você que era um projeto ultra secreto com cientistas pesquisando um fenômeno que até então a gente entende como sendo um fenômeno esotérico, espiritual, New Age. Então, quando eu falo que o fenômeno da projeção da consciência é real, vocês não acreditam em mim. Mas é real sim. O Ingo delatou várias bases soviéticas para a CIA e ele conseguiu ir até para a Lua em uma dessas viagens astrais. Eu não tô falando de uma bobeira feita por gente sem estrutura, sem comprometimento. Eu tô falando de um projeto da CIA que comprovou e documentou as visões remotas de várias pessoas. Ingo Swann e Pat Price, seu companheiro nas experiências, estavam em visão remota em um local chamado Sugar Grove, que fica na West Virginia. Esse local era um dos locais mais seguros e mais secretos da Agência Nacional de Segurança Americana, a NSA, na época. Ele captava informações de satélites soviéticos quando esses satélites passavam por cima. Esse local, então, servia como uma espécie de receptor. Ele gravava todas as transmissões que eram interceptadas dos satélites russos. E a NSA ficou furiosa com esses espiões da CIA. Sim, nós estamos falando de uma briga interna de entidades que estavam do mesmo lado da moeda. Porque os espiões da CIA estavam bisbilhotando um local que era muito secreto. E vários projetos ultra secretos estavam rolando por lá também. Mas, por incrível que pareça, Ingo Swann e Pat Price foram capazes de descrever com precisão o que existia dentro dessa base secreta. Pat Price desenhou que viu esferas gigantes lá
dentro. E 5 anos depois, a NSA liberou as imagens dessas esferas e elas realmente estavam sendo construídas lá dentro. Essas esferas eram aparatos de contenção nuclear. Então, olha isso que bizarro, gente. Os caras foram lá em projeção da consciência, em projeção astral. Eles viram esferas gigantes e 5 anos depois a NSA liberou as imagens dessas esferas gigantes. Ou seja, era verdade. Os caras realmente foram pra lá em projeção astral. Inclusive, vocês já imaginaram quantos projetores não existem por aí que ficam bisbilhotando a vida alheia? Tipo, você tá de boa agora na sua casa, você acha que você tá sozinho e você acha que a sua vida não está sendo investigada e tem uma pessoa, e pode ter até agora aqui, a paranoia. Olha a paranoia. Não, eu nunca usei nada ilícito. Eu estou apenas fazendo um vídeo de entretenimento. Dá licença que eu tenho comentários engraçadinhos para inserir no meio. Então imagine você, quantos projetores não existem que ficam por aí bisbilhotando a vida das pessoas. Às vezes eu acho que é isso que acontece comigo, sabe? Porque eu solto um vídeo no canal na segunda e na terça-feira o Fatos Desconhecidos fala, olha, um fato desconhecido. Eu falo, desconhecido é o caralho, que esse fato tava ontem no meu canal. Eu tô brincando, não é questão de projeção astral, não. Eles pegam o vídeo pronto mesmo e regravam com a minha pesquisa. Mas poderia ser um caso de projeção... Não poderia, gente? Não poderia ser um espião do Fatos Desconhecidos que cola aqui em casa? Inclusive, esse vídeo... Inclusive, esse vídeo aqui vai estar lá amanhã. Então você pode assistir aqui agora e amanhã você pode assistir a reprise dele lá sem mim. Então é aquela coisa, né, gente? Essa história de projeção da consciência é muito bizarra. Porque um cara conseguiu enxergar o que existia dentro de uma base secreta da NSA e no final das contas era verdade. Ele realmente estava enxergando aquilo que ele reportou. Acreditem vocês ou não, existem muitos rituais ocultistas que fazem essa exata mesma coisa. Que espionam pessoas por aí. Posso falar uma coisinha só? Uma coisinha só? Pra você não dormir hoje? Você não está sozinho. Você nunca está sozinho. Seja de coisas boas, bem intencionadas, seja de coisas não tão bem intencionadas assim. E eu não estou falando só dos projetores. Bom, o Pat Price, quando estava investigando essa localização secreta da NSA, ele sentiu uma espécie de um chamado para visitar outro local. O local que eu mencionei aqui no começo desse vídeo, o Monte Hayes, no Alasca. Mas, peraí, não tem nada lá no Monte Hayes. Não tem nem gente, nem estrada, nem casa, nem cidade. É uma montanha remota, num lugar muito frio. Por que esse cara sentiu um chamado para visitar esse local? De acordo com ele, ele sentiu esse chamado e ele se sentiu sendo puxado para dentro de uma montanha. E o que ele descobriu, gente, foi muito pior do que simplesmente uma base soviética. Dentro do Monte Hayes existia uma base imensa e ele viu várias tecnologias avançadas e equipamentos que ele desconhecia. Ele viu computadores e aparelhos que ele nunca tinha visto na vida. E aí, quando ele viu os operadores dessas máquinas, ele entendeu tudo. Não era uma base humana. Dentro da base, trabalhando com seres extraterrestres, existiam humanos. Mais especificamente, militares norte-americanos. Ai, como assim? Como assim existiam militares norte-americanos trabalhando em um projeto que os outros militares norte-americanos não sabiam? Bom, 2 dias depois dele ter reportado essa visão, ele estava em Las Vegas. Ele começou a sentir muita, mas muita dor na perna. Ele foi pro quarto e logo em seguida começou a sentir uma dor absurda em seu estômago. Mais tarde, naquela mesma noite, ele foi encontrado sem vida no quarto de hotel de Las Vegas onde ele estava hospedado. O corpo dele foi rapidamente removido e não houve autópsia. Não existem imagens da cena do crime e não existe nenhum relatório sobre a causa do apagamento desse homem. Se é que vocês me entendem. Gente, vamos combinar? Ele foi apagado porque ele estava bisbilhotando um lugar que tecnicamente ele não deveria. Mas os documentos desse projeto foram desclassificados e agora são abertos para o público. E de acordo com esses documentos, não existia só uma base no Monte Hayes, mas sim outras bases foram encontradas em outras montanhas, em outros locais do planeta Terra. Vocês conhecem o Triângulo das Bermudas, certo? Nós temos até um vídeo aqui no canal desvendando muitos dos mistérios do Triângulo das Bermudas. Se você ainda não assistiu,
recomendo. Alguma vez você já ouviu falar do Triângulo de Nevada? Bom, o Triângulo de Nevada, bem como o Triângulo das Bermudas, é um local onde pessoas, aviões e barcos desaparecem. E existem muitos desses outros triângulos pelo mundo. Nós temos o Triângulo de Formosa, que fica em Taiwan, tem o Triângulo do Dragão, que fica no Japão. Enfim, são locais idênticos ao Triângulo das Bermudas. Bom, no Alasca também tem um. É conhecido como o Triângulo do Alasca. E desde 1988, ou seja, o ano que eu nasci, mais de 16 mil pessoas já desapareceram nesse Triângulo do Alasca. Inclusive, o Alasca é o estado norte-americano que tem a maior taxa de desaparecimento dos Estados Unidos. E a maioria dessas 16 mil pessoas desapareceram dentro do tal do Triângulo do Alasca. O Monte Reis também é um local onde muitos avistamentos de OVNIs são reportados. E existem rumores de anomalias magnéticas no entorno do Monte Reis que são, na verdade, portais por onde esses OVNIs entram e saem. Mais uma vez, será que é por isso que a Rússia pediu o Alasca de volta para os Estados Unidos? Será? Não sei, apenas uma especulação. Essa informação foi uma especulação. Mas o resto do vídeo não é não. O resto do vídeo tem documentos comprobatórios, o que é ainda mais assustador, não é mesmo? O Monte Reis é uma das 4 montanhas onde Pat Price disse ter visto bases alienígenas. As outras são o Monte Perido, na Espanha, o Monte Inhangane, no Zimbábue, e o Monte Zelle, na Austrália. Mas não foi só o Pat Price que viu coisas lá não. Porque uma coisa, né, a gente vai combinar aqui. Uma coisa é um cara aleatório que saiu do nada vir falar que viu coisas e que, tem bases alienígenas. Tá bom, senta lá, Cláudia. Agora, quando a maioria dos visualizadores remotos que trabalhavam para a CIA começaram a ver a exata mesma coisa, talvez por sugestão psicológica, Carol, talvez por sugestão psicológica, tia Carol, neurocientista, não pode descartar essa opção. Mas outros visualizadores começaram a ver coisas ainda mais estranhas. E então, em 28 de julho de 1982, o projeto 8200 começou. E com esse projeto secreto, eles queriam comprovar que os visualizadores estavam realmente vendo bases alienígenas. Porque, sério, foi uma explosão. Eles falavam as coisas que eles viam nessas bases eram coisas muito bizarras. Vejam. I have a very sinister feeling for this target. I know, but it's a sinister feeling about it. Constructed elsewhere and flown in, being in place by a handful of people, helicopters. It's a very rugged mountain range, not large but small. That's all we got, boxes being brought in by helicopter. Resumindo, esses caras viram bases alienígenas com tecnologias que não condizem com o planeta Terra. Esses locais tinham centros de energia de uma tecnologia estranha, que não se sabe se é nuclear ou se é outra coisa. Eles viram centros de comando com telas, algumas telas humanas e algumas outras telas de tecnologias desconhecidas, como se o local fosse um misto de tecnologia alienígena com tecnologia humana. E esses caras, eles foram em todas essas 4 localizações. E eles viram coisas muito similares nessas 4 localizações. Como assim, gente? Alienígenas trabalhando com humanos, com tecnologia estranha em locais remotos do planeta, fazendo o quê exatamente? Por incrível que pareça, esses 4 locais onde os visualizadores visitaram estavam conectados por algo que eles chamaram de teia de aranha. Era como se fosse um centro de energia que tinha filamentos de energia que conectavam esses 4 locais. Tudo subterrâneo, obviamente. My raw impressions are that each one of these target sites is like a different spoke in a wheel. It's like a different part of a jigsaw puzzle. And each one is dormant. It does nothing. And then all it does is transfer. It just transfers something. But it's an integral part of this whole cobweb of, command, control, and communications. If you equate this to a cobweb. Agora, a pergunta que não quer calar é: o que essas teias que conectavam esses locais estavam transferindo? Informação, talvez? Talvez, mas que tipo de informação? Ou para onde essas teias estavam transferindo informação? Somente entre elas? Ou será que tinha outro local para onde essas informações estavam sendo enviadas? Eu nem preciso falar, né, gente? Tinha sim um outro local para onde essas informações estavam sendo enviadas. Essas informações que estavam saindo dessas bases, que eram muito antigas, construídas em um passado muito remoto do planeta Terra, essas bases, elas pareciam modernas, mas ao mesmo tempo elas pareciam ter sido construídas em uma época muito remota do passado, ou seja,
o que levava a crer que esses seres, essas criaturas, não sei como posso chamá-las, vieram para cá muito tempo atrás, construíram essas bases e só então, ali naquela época que os visualizadores remotos estavam visitando o local, essas bases estavam sendo utilizadas. E por incrível que pareça, esses cabos, essas teias, estavam levando informações para um local chamado plataforma. Mas que é isso? O que é plataforma? Onde é que fica esse lugar? Que lugar é esse? Existiam duas plataformas, uma no fundo dos oceanos e uma outra em uma base fora do planeta Terra. Also, there's more than just these 4 locations. In the immediate vision of seabed locations. You know, I honestly believe that there are seabed locations of these. E esse cara confirmou todas as informações em uma entrevista que ele deu em 2009. Essa voz que vocês estão ouvindo é de Joe McMoneagle. E, inclusive, ele teve contato telepático com seres dentro das bases. De acordo com eles, o interesse deles nos humanos é apenas científico, que eles usam a energia da Terra para os projetos deles, e eles usam essas teias de aranha, e que essa energia é levada para uma plataforma que fica no espaço profundo. Bom, o que eles fazem com essa energia que eles tiram da Terra, ninguém sabe. Agora, essa história muito cabeluda é verdade? Bom, ela está nos documentos oficiais da CIA. Se ela aconteceu de verdade, ou se ela era, mais uma vez, uma tentativa de aumentar essa guerra psicológica, esse conflito psicológico que eu mencionei para vocês no começo do vídeo, nós não sabemos. E principalmente, esses documentos, eles deixaram de ser secretos agora, em 2000 e pouco, lá 2009. Então, por que eles estavam tentando assustar, talvez, a União Soviética com um negócio que não estava sendo divulgado? Então, eles não estavam assustando, entendeu? Não faz muito sentido isso, né, gente? Tipo, é claro que existiam os conflitos psicológicos e daí tudo era muito divulgado, igual acontece hoje, né? Tem toda essa treta aí que a gente vê de vai jogar bomba, não vai jogar bomba, aí tem bomba, não tem bomba, tá preparando mísseis, não tá preparando. Não tem isso nos jornais todos os dias? Pois é, isso é divulgado. A mídia faz esse leva e traz. Naquela época isso também existia. Só que no caso desse projeto secreto do 8200, as informações não eram divulgadas. Então, eles não estavam usando essas informações para um conflito psicológico. Eles realmente estavam investigando tudo isso. Agora, resta-nos saber se quando essas informações foram liberadas, ou seja, lá em 2009, não tinha também o mesmo propósito. O propósito de causar ali um certo medo no principal concorrente dos Estados Unidos, né? Se não o principal, o segundo principal, que é a Rússia. Talvez falar assim pra eles, olha, se você mexer comigo, eu tenho esse projeto aqui e eu vou espionar você com os meus visualizadores remotos. Olha, se você mexer comigo, eu sei a localidade de bases alienígenas. Eu trabalho com eles. Entendeu? Um jeito meio que de assustar a Rússia. Estou divagando. Você concorda comigo ou não concorda comigo? Ou acha que isso é real, que é verdade, que aconteceu de verdade? Mais uma vez, essa história consta com todas as letras em documentos da CIA, documentos oficiais. Então, em alguma esfera, essa história é verdade. Agora, com qual objetivo, nós não sabemos. Eu só sei que os Estados Unidos foi espionar a Rússia e acabou encontrando outra coisa. O que, na minha visão, é extremamente bizarro. Não sei na tua visão. O que você pensa disso? Você acha isso bizarro ou acha isso normal? Comente aqui embaixo. O que eu posso falar pra vocês, e eu posso afirmar categoricamente, é que a gente, nós, pessoas normais, civis, com catupiry virilha e subaqueira, nós somos muito iludidos pela natureza desse planetinha. E existem muitas coisas por aí, existem muitas coisas que rolam no backstage, tanto no backstage físico, ou seja, em projetos secretos, quanto no backstage astral, que nós não sabemos. Mas não é só porque nós não sabemos que essas coisas não existem. E aí, gostou desse vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, saiba que vídeos assim, grandes, dão muito trabalho pra fazer, pra depois vir um pau no cu e copiar. Desculpa, não me aguentei. Desculpa, tia Neide. Menina, olha o que você tá falando, olha a boca. E se você gostou desse vídeo, valorize este canal. Comente muitas coisas aqui embaixo para gerar bastante comentário e o YouTube falar, eita, aquele vídeo ali é muito relevante. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e, se você assistiu esse vídeo aqui até o final, comente dinossauro aqui embaixo, porque com certeza, se você comentar, algo muito positivo vai acontecer na sua vida. E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Ó, não esquece que vai ter reprise lá no canal Fatos Desconhecidos. Não, gente, por favor. Amanhã já. Será que tem algum visualizador remoto deles aqui no meu quarto? Com certeza. Olha, eu nem vou pausar o vídeo. Eu só vou sair.
Ai, eu vou, tchau. Aí eu voltando aqui pra pausar o vídeo bem louca, tchau. Agora eu vou mesmo, agora eu vou, hein?